a sua fé é o quanto você dá atenção àquilo que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz? Olha como sua fé ela vai se unir à palavra, ela vai ser alimentada pela palavra, fortificada, isso vai tocar Deus. É quando você olha e vê que você está sendo esmagado por dentro, por fora, afligido, pressionado. Mas você diz assim, Senhor, eu estou passando uma luta tão difícil. Eu estou passando um momento tão difícil da minha vida. Paulo chega a dizer assim, no outro texto, que ele chegou ao ponto de quase desesperar da sua própria vida. É como se ele chegasse ao ponto de abrir mão da sua vida. Dizer assim, agora eu prefiro morrer do que continuar passando essas provas. Aí ele chega a dizer daquilo que ele passou na Macedônia, das lutas que ele passou na Macedônia. Então, se você estudar a experiência de Paulo em Tessalônica, porque quando ele fala da Macedônia, ele fala da região que envolvia toda a Macedônia, o Império Grego, envolvia a cidade de Tessalônica, a cidade de Corinto, todas essas cidades, embora Corinto estivesse na Acaia, que era uma outra região, mas tudo que ele passou dentro desse contexto, você vai ver que Paulo sofreu apedrejamento. Lá em Tessalônica, ele sofreu um terrível apedrejamento. Me perdoe. Lá em Tessalônica foi em Listra que ele sofreu o apedrejamento. Deixa-me corrigir isso aqui. Lá em Listra ele sofreu um terrível apedrejamento. Lá em Tessalônica ele sofreu uma terrível resistência. Os tessalônicos chegaram a perseguir Paulo. Tanto ódio que eles tiveram dele. Então ele chega a dizer que ele estava a ponto de desesperar ou de abrir mão da sua própria vida. Lutas, irmãos. E muitas vezes nós passamos isso. Mas a nossa oração, ela passa a ter sentido quando você olha para a palavra e você pode dizer, Senhor, eu estou passando tudo isso. E não tenho forças para continuar. Mas uma coisa eu tenho, Senhor. Uma fé que é do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé, ela está na tua palavra que diz que nesse vaso de barro eu tenho um grande tesouro, que é o ministério do teu Espírito Santo. E por causa do ministério do teu Espírito Santo, eu posso estar sendo pressionado, mas eu não vou me encolher, eu não vou me reduzir, eu não vou virar pó, porque eu sei que maior é aquele que está em mim. Você vê que muda tudo. Aí ele diz, angustiado. 2 vezes Paulo vai usar essa palavra angustiado aqui na segunda epístola aos Coríntios. Você está uma que está lá no capítulo 6 e no versículo 12. Ele diz assim, não tendes limite, porém não angustiados. Não tendes limite, nós não estamos limitados, irmãos. Nós não estamos encolhidos. É isso que você tem que entender. As nossas lutas, elas provam o nosso caráter. Deus trata conosco. Deus usa as lutas, irmãos, para tratar com o nosso ego, para tratar com a nossa carne, para tratar com a nossa fé. Ou não? Claro que sim. O ímpio sofre a consequência dos seus males. Deus usa as tribulações, as circunstâncias más, por amor a nós. É exatamente aí que Ele está testando a nossa fé, Ele está nos testando, Ele está nos aprimorando, Ele está nos desenvolvendo. Ou Ele não fez o próprio Filho, Jesus Cristo, depois de ser batizado nas águas do Jordão, onde nem precisava, porque Ele era puro, Ele foi para onde? Para o deserto, 40 dias sem água e sem comida. Para quê? Para o pai dele testá-lo. Tribulações. E qual é o propósito do sofrimento de um ímpio? Digo para vocês, irmãos, o propósito do sofrimento do ímpio é que não tem propósito. Ele sofre porque ele tem que sofrer. Sofrer em glória. O cristão não. O cristão não, irmãos. Se nós dissermos o contrário, nós precisamos jogar a Bíblia fora. Dizer, esse livro não tem valor. O cristão sofre por 3 causas. Ele sofre por causa do seu ego. Esse ego que não converte. Esse ego que não rende a cruz. Ego ferido, ego doente. O eu. Irmãos, preste atenção quando a gente fala de nós. Quando a gente vai contar a história, eu.
É ego. Esse ego está à flor da pele. Quando a gente vai falar dos nossos problemas, o ego está à flor da pele. É coração que não é quebrantado, não é rendido. Parece que é só o egoísta soberbo, só ele tem o dom da fala, só ele tem problemas, é tudo o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará, é tudo, ele é umbilical, né? Tudo em torno do umbigo. Já o Filho de Deus não, ao contrário, é tudo Cristo. A gente acha, a gente não fala diretamente, mas quando a gente está sofrendo, a gente se coloca como a vítima de Deus. Deus é mau e nós somos os coitados. Às vezes, você não fala isso diretamente, mas é o que você guarda no seu coração. Isso está errado. É ego doente, ego ferido. Sofremos também por causa dos nossos pecados. Quando sofremos por causa do ego, Deus quer nos levar ao quebrantamento. Mas quando sofremos por causa dos nossos pecados, Deus quer nos levar ao arrependimento. Então você vê que existe um trabalho de Deus em nossos sofrimentos e tem 3 caminhos. Quebrantamento por causa do ego. Arrependimento por causa dos pecados. E amadurecimento quando sofremos por causa da nossa fé. Quando Deus quer fortalecer a nossa fé. Quando Deus está trabalhando mais e mais o nosso relacionamento e sofremos por causa de Cristo, sofremos por causa da palavra, sofremos por causa da vida de Cristo, aí é perseguição. Quando você começa a se sentir perseguido, em muitas situações, então sofremos por 3 causas. Por causa do ego, por causa do pecado, por causa de Cristo. E aí Deus visa 3 coisas: quebrantamento, arrependimento e amadurecimento. Então ele diz aqui, nós estamos sendo, a palavra, atribulados, mas não encolhidos. Nós não estamos sendo limitados. Deus não está te limitando. Deus está te ganhando. A vida de Cristo está expandindo. Este é o ministério do Espírito. Este é o tesouro em vasos de barro. Agora vamos mais. Perplexos. Aqui é perder os recursos. Está em dificuldades. Achar-se perdido. Não saber o que fazer. Chegar um momento que você não tem alternativa. Chega um momento que você não tem um caminho, você não tem saída. Você já se encontrou assim. No momento que você não se vê, não tem saída. Você não procura nem a luz do túnel, você está procurando é o túnel. Nem o túnel tem. Então você diz, meu Deus, o que eu vou fazer? É esta palavra aqui, perplexo. É uma palavra que ocorre somente aqui em toda esta epístola. Aí ele diz assim, porém não desanimados. Ele diz, aqui, a tradução dessa palavra, não ter esperança. Nós não estamos completamente sem esperança. Nós não estamos em total desespero. E por que nós não estamos em total desespero? Porque em situações aonde você não tem caminho, você não tem saída, você não vê uma porta, você não encontra uma alternativa, e a Bíblia diz que você não está completamente sem esperança. Como, irmãos? Como um cristão pode ficar sem esperança se ele tem um tesouro deste vaso de barro? E esse tesouro é o glorioso ministério do Espírito. E o ministério do Espírito está trabalhando em nós para nos convencer do pecado, para nos tornar pessoas quebrantadas, rendidas, para nos levar a uma experiência onde Cristo está sendo conformado em nós. Este é o ministério do Espírito. Agora avancemos, versículo 9. Perseguidos, aqui é o sentido de ser maltratado, sofrer perseguição, porém não desamparados ou não abandonados. É um termo que ocorre apenas aqui, essa palavra desamparados ocorre somente aqui, em 2 Coríntios, mas eu quero fazer uma referência em Hebreus capítulo 13, e o versículo 5, que diz assim, seja a vossa vida sem avareza. A avareza é um terrível pecado na nossa carne. É o desejo de ter mais. Talvez seja este o pecado que alimenta a egolatria. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei.
E nunca, jamais,